Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, eu sou professora de História do IFMG Campus Betim e hoje eu vou corrigir com vocês uma questão do vestibular da Unicamp de 2020 da prova de História, tá? Da prova QX. Hoje a gente vai corrigir a questão de número 86, que é uma questão fechada. Vamos a ela. Bom, gente, essa é uma questão que vai trazer para a gente duas pinturas, né, para a gente estar analisando e depois respondendo a questão proposta, tá? Que figuras são essas? Eu vou começar pela segunda, tá? Pela ordem como elas foram pintadas, né? Essa segunda é um quadro do Luís XIV, tá? Essa aqui, ó, do Luís XIV, que foi um monarca que governou na França, né? E ela é pintada em 1701. O Luís XIV ele é considerado aí como um monarca que representa aí o absolutismo, né? A centralização de poderes, e isso. E por que isso interessa para a gente? Porque esses valores, de certa forma, eles vão aparecer nessa obra, tá? Esse quadro, gente, ele encomendou. Então, é um quadro que ele foi encomendado pelo Luís XIV para presentear o seu neto, o Felipe V da Espanha. Então, ele encomenda esse quadro para presentear o neto, né? Já mostra um pouco isso, né? Que presente que ele vai dar para um outro monarca, né? Que é um quadro dele ali imponente, soberano, né? E que ele gosta tanto, ele acaba gostando tanto do resultado do quadro que ele fica com ele e ele vai pedir para o pintor fazer uma cópia, né, para presentear o neto, e depois vão ter outras réplicas também que vão ser feitas, outras cópias, para expor em espaços públicos, né, em departamentos, em museus, para que trouxesse um pouco essa ideia da presença do monarca também nesses espaços, tá? Então, mesmo que ele não está lá, ele está presente. Então, um pouco dessa ideia, poder desse monarca naquele momento. E é uma obra que é cheia de simbolismos, tá, gente? Eu não vou conseguir analisar todos com vocês, mas eu quero que a gente entenda um pouquinho o objetivo desses símbolos, né? Que são esses objetivos de colocar essa centralização, de demarcar esse poder, né, do monarca. Então, a gente tem ele aqui num lugar central, ele é o personagem central desse quadro. A gente tem um cenário aqui que é um cenário bastante pomposo, né, um tapete ali que dá até uma ideia de um teatro, como se fosse, né, de uma exposição. E temos aqui a coroa que aparece, o cedro, a própria vestimenta, né, o manto que ele está usando, que representava a monarquia, a espada que representa a bravura, né, desse monarca, o próprio pilar que tem aqui atrás, que dá uma ideia de uma estrutura, né, então esse monarca também como estruturante daquele país, né, que ele representa, a figura aqui que representaria a justiça, que não dá para a gente ver direitinho, mas que tem ali uma imagem nesse pilar, né? Então é isso, gente, é um quadro que, da forma como ele é construído, com os símbolos, com o lugar que o Luís XIV aparece aí, com os símbolos que são colocados, ele é construído para exaltar, né, para mostrar justamente esse lugar do Luís XIV enquanto monarca, enquanto um governante com plenos poderes ali na França, tá? Ele é um quadro, gente, que isso é mais curiosidade, né? Não imagino que fosse algo que fosse ser cobrado, mas ele é um quadro que ele não é pintado com o Luís XIV posando, né? Porque ele já era, para a época, bastante idoso, ele já tinha mais de 60 anos quando o quadro é pintado, então ele nem conseguiria, ele já tinha bastante enfermidades, ele nem conseguiria ficar posando pelo tempo que era necessário, e isso faz, inclusive, com que a cabeça fique um pouco menor do que o corpo, né, porque é meio que moldado ali com moldes que o pintor tinha, tá? Ele exalta ali a posição como ele tá, o que aparece as pernas, é feito para agradar o Luís XIV, que gostava de ser reconhecido como um bom dançarino também quando era mais jovem, então ele tem essa ideia de agradar o monarca, e vai agradar, mas de colocá-lo ali como um governante com plenos poderes ali, né, com vários símbolos que dão esses poderes, que representam esses poderes que ele tinha.
E esse quadro ele vai meio que servir de exemplo para pinturas de outros monarcas, de outros reis ao longo ali do século XVIII e do início do século XIX, tá? Enquanto esse modelo das monarquias mais centralizadoras vai vigorar, né? Lembra comigo que no início do século XX, principalmente a partir ali da década de 20, a gente tem uma série de questionamentos, né, de movimentos que vão questionar essa centralização do poder na Europa, né, no caso de Portugal é a Revolução do Porto, mas a gente tem na Espanha a Revolução de Cádiz, enfim, a gente tem uma série de movimentos revolucionários ali ao longo das décadas de 20, 30 e 40 na Europa. Então, antes desses movimentos, essa pintura ela servia como uma referência para quadros de monarcas, tá? E é o que vai acontecer com o quadro do Dom João VI, que a gente vê no lado, né? Os dois do ladinho, dá para claramente a gente perceber as semelhanças, né? A inspiração pela pose, pela forma como o Dom João vai posar ali para o Debré. Esse quadro do Dom João VI, ele é um quadro de 1817, então, quando Dom João VI estava ainda no Brasil, né, a família real portuguesa está no Brasil ainda, e ele traz essas semelhanças, né, para marcar mesmo esse poder do Dom João. Então, o trono aqui atrás, a coroa que aparece, a mesma ideia, né, do pilar, da centralidade, o cedro, a vestimenta, é uma vestimenta luxuosa, né, dos monarcas, que mostra essa riqueza dessas coroas. Então, são dois quadros que têm esse objetivo, de destacar o poder e a centralização desse poder na figura desses monarcas, tá? E são obras que vão ser usadas, eu falei um pouquinho ali do Luís XIV, do Dom João da mesma forma, né? Vão ser utilizadas também, expostas em espaços públicos, em museus, para mostrar um pouco dessa presença do rei nesses espaços, né? Então, por mais que ele não esteja ali, o seu poder está em vários lugares, tá? Então, são obras que vão ser expostas, tá bom? Então, vamos ver as alternativas, qual que é a pergunta que a questão quer para a gente, daí eu comento um pouco mais quando eu for falando das alternativas. Vamos lá, então. A pergunta é a seguinte: a partir das fontes visuais reproduzidas e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver o que a letra A traz para a gente. A única monarquia americana precisou afirmar a figura do governante e a sua memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. Bom, vamos lá, gente. A gente realmente, essa ideia de que se referir, né, se utilizar a essa imagética da autoridade francesa, né, do Luís XIV, ela vai acontecer, é o que é um dos objetivos desse quadro, né, se remeter à estrutura desse quadro do Luís XIV, né, para mostrar ali a centralidade do poder, então fortalecer a imagem do Dom João, tá? Então, essa primeira parte estaria ok, tá? O que está errado, então, nessa questão, gente, é essa segunda parte da alternativa, porque está dizendo para a gente que a imprensa liberal constitucional, ela enalteceu essa obra. Então, que na imprensa liberal, essa obra do Dom João, ela vai ser enaltecida. E não é verdade, porque a imprensa liberal, essa imprensa liberal constitucional, o que ela estava querendo era justamente essa ideia de limitar os poderes do imperador, né, de defender essa ideia de que pudesse se continuar uma monarquia, mas que fosse uma monarquia constitucional, o que vai depois ganhar mais força ainda com a Revolução do Porto em Portugal, né, e depois, enfim, com o nosso processo de independência, tá? Então, o que está errado nessa alternativa é especialmente essa segunda parte, que vai falar que essa imprensa liberal constitucional vai exaltar. Isso era até bastante fácil da gente identificar, porque um tá falando, o quadro, né, tá trazendo a ideia de fortalecer a ideia do monarca, da centralidade do monarca, e o liberalismo constitucional traz a ideia de limitar os poderes desse monarca por meio de uma constituição, tá? Então, são ideias que estão ali em disputa, em conflito, tá bom? Vamos para a letra B.
Debré usou o quadro de Rigaud, não sei a pronúncia correta, né, o pintor que fez o quadro do Luís XIV, como referência visual, e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isto é importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Então, vamos lá. A primeira parte está certa, né? Tem essa inspiração mesmo, isso fica evidente lá quando a gente analisa os dois quadros lado a lado, né? Mas o que está errado nessa alternativa? É a gente falar que vai ter um pouco uso da violência, porque a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e isso já é bastante consolidado na historiografia, né? Ela vai acabar gerando também um aumento da violência, uma intensificação da repressão contra populações indígenas, um aumento do tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Então, vai sim se basear no uso da violência e não no pouco uso da violência, tá bom? Então, essa alternativa também está errada. A letra C. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro da época um circuito expositivo de salões de belas artes, pinacotecas, museus, onde pudesse ser visto. Tais espaços foram renomeados na República. Então, essa alternativa está errada, tá, gente? Eu já comentei com vocês. Ele é para ser exposto justamente porque, por ser uma monarquia liderada ali por um rei europeu, ele precisa, de certa forma, construir esses símbolos e essa legitimidade desse poder também aqui nas Américas. Lembrando, gente, que é no Brasil, é durante esse período que ele está no Brasil, que a família real portuguesa está no Brasil, que ele vai se tornar ali imperador, porque antes ele era príncipe regente, né? A gente comentou isso em uma outra questão também, né? Que a gente falou das relações comerciais do Brasil com a África. Quem era a rainha era a Dona Maria, e ele, então, como ela é considerada ali como incapaz de governar por questões de saúde mental, ele é o príncipe regente. Com a morte dela, é que ele vai ser coroado, né? Ele vai ser declarado como rei, e depois tem todas as celebrações e as festas para a coroação dele. Então, também faz parte desse momento de construir essa imagem de Dom João como um monarca, tá? Como rei agora. E a letra D. O projeto de europeização da corte no Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram uma política de fomento à imagética do poder baseado aqui na monarquia francesa. Então, é essa a alternativa correta, né? É isso mesmo. Essa construção dessa imagem de Dom João e da sua autoridade aqui no Brasil, ela vai se basear, né? Ela vai pegar características aí imagéticas, símbolos dessa pintura, né, da monarquia francesa, no caso aí do Luís XIV, para se inspirar e para construir, para colaborar com a construção, não é só por meio da pintura, né, mas também por meio da pintura, para colaborar com essa construção da imagem da autoridade de Dom João VI, tá? Então, essa é a alternativa correta. Para a gente fechar só aqui, gente, então vamos lembrar aqui, né, em várias questões, a Unicamp está pedindo para a gente analisar fontes visuais, né, e não acontece isso só na Unicamp, o Enem também traz para a gente, muitas vezes, documentos imagéticos. Então, e traz por quê, gente? É isso que eu quero discutir com vocês aqui para a gente finalizar. Porque as obras de arte, elas trazem também componentes daquela sociedade na qual ela é produzida. Então, elas são documentos importantes para a gente entender, para nos ajudar a entender sobre a pluralidade, sobre as diferentes camadas desse passado, desse momento histórico que elas estiverem ali representando e que a gente estiver analisando. Então, sempre que a gente for pegar uma imagem, pensar nela mesmo como um documento. Quando que ela é pintada, por quem se aparece, aonde que ela vai estar exposta, né? O que que ela representa, tenta pegar ali alguns símbolos, porque isso ajuda muito a responder a questão, tá bom? É isso, a gente se encontra na próxima semana. Fiquem bem, se cuidem e um abraço.